As mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Maceió, oferecimento, Medirádios e você, juntos pela vida. Às 9h mais 8. Olá você, muito bom dia. Está começando mais um CBN Maceió nesta sexta-feira, 31 de maio de 2024. E vamos então aos destaques do programa. Afinal de contas, sextou, a gente começa por Maceió. O destaque é de Camila Bibiano. Alagoas teve 68 mil contratos negociados na faixa 1 do Desenrola. O estado fechou o programa com mais de 32 mil CPFs envolvidos em negociações via o site do Desenrola, que somaram mais de 23 milhões de reais. De Maceió para Brasília e o destaque de Larissa Lopes. Condutores das categorias C, D e E, com vencimento da Carteira Nacional de Habilitação entre julho e dezembro, que não renovaram os exames toxicológicos até esta quinta-feira, estão sujeitos a multas a partir desta sexta. De volta à capital alagoana e o destaque de Flávia Iese. Certidões de nascimento emitidas no interior de Alagoas entram na mira da polícia. Os documentos, segundo a Polícia Civil, foram usados em Pernambuco para tentar fraudar benefícios no Instituto Nacional de Seguro Social e Ministério do Trabalho. De volta à capital federal, Brasília e o destaque de Milena Teixeira. Após a Câmara dos Deputados ter aprovado a cobrança de 20% sobre as compras internacionais de até $50, empresas como Shein e AliExpress reclamam da medida, falam em retrocesso para consumidores e dizem que os impostos dos produtos devem crescer mais que o esperado. E vamos então aos destaques esportivos do programa com informações do Azulão, o CSA, do Galo, CRB, todos os detalhes com Emerson Júnior. E o Clube de Regatas Brasil começou ontem a vendagem dos ingressos da finalíssima da Copa do Nordeste e a expectativa é que o CRB fature nessa bilheteria algo em torno de R$1 milhão. A vendagem começou com sucesso. Vendas online apenas até o próximo domingo. A expectativa é que no domingo mesmo acabem os ingressos disponíveis. Inclusive, os ingressos para a torcida da equipe do Fortaleza foram adquiridos pela direção da equipe cearense para fazer a comercialização lá mesmo na capital do Ceará. Já o time do CSA confirmou a contratação do executivo de futebol Carlos Bonatelli. Ele estava na equipe do Paraná Futebol Clube. Confirmou também o retorno de Jadson Oliveira para integrar o departamento de futebol profissional, aquele mesmo que ajudou a montar o time campeão brasileiro da Série C em 2017. O time do CSA viaja hoje, na segunda-feira, enfrenta o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Todos os detalhes daqui a pouco no CBN Esporte. CBN, tempo e temperatura. A previsão para a capital alagoana nesta sexta-feira é de sol, algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, com temperatura mínima de 22 e máxima de 29 graus. Olha, a gente deixa a sexta e chega ao sábado, sai da capital alagoana e vai ao litoral norte do estado. A cidade é Barra de Santo Antônio, bela cidade de Barra de Santo Antônio. Ilha da Croa, que no sábado terá sol, algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, com temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus do sábado para domingo, e a gente dá um chute no mapa. Voltamos agora para
o Alto Sertão Alagoano, os cânions do São Francisco. Bela, bucólica, histórica cidade de Piranhas, que no domingo terá sol, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo vai ficar firme, com temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus. Aeroportos. Informações agora sobre os voos no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares com a Flávia Iese. Flávia, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia também aos ouvintes. Os voos partindo aqui de Maceió estão todos previstos para acontecerem normalmente, segundo suas companhias aéreas, com destino na manhã de hoje a São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Brasília. Já os voos com chegada a Maceió também estão com suas previsões confirmadas, vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, sem previsões de atraso, segundo o site da ANA Brasil, que é a administradora do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Elias. Trânsito. Bem tradicional esse trânsito. E alguns pontos de intervenção por conta aí de engarrafamento ali na Avenida Comendador Gustavo Paiva, em direção ao centro da cidade. Elias. E você pode interagir com a programação da CBN, informando o que está acontecendo em sua rua, em seu bairro, ou mesmo participando aqui do programa com perguntas, críticas, sugestões, através do nosso Facebook, CBN Maceió, Instagram, @CBN Maceió, e-mail, maceiocbn@gmail.com. Pode nos acompanhar também acessando o nosso site, cbnmaceió.com.br, participando ao vivo aqui em nosso canal no YouTube, CBN Maceió. Mas se você prefere, envie agora mesmo as suas mensagens por meio do nosso WhatsApp. Anote o número: 999672092. CBN Maceió. Apresentação: Elias Ferreira. Às 9h mais 15. Olha, hoje é um dia muito especial para a cidade de Arapiraca, que comemora os seus 100 anos de emancipação política, e a Assembleia Legislativa de Alagoas realiza uma sessão ordinária exatamente naquela cidade. O início está previsto para agora, às 9h da manhã, já deve estar por lá começando, sendo conduzida pelo próprio presidente do Parlamento Alagoano, deputado Marcelo Vitor, e foi proposta pelo deputado Ricardo Nezinho, que é do MDB, inclusive agradeceu a aprovação do projeto de resolução, a unanimidade de votos. Vai ser no prédio sede da Câmara de Vereadores lá de Arapiraca, conduzida aí pelo deputado Marcelo Vitor, lembrando, né, de que oficialmente a Assembleia Legislativa aprovou a própria cidade de Arapiraca no dia 30 de maio de 1924, aprovou essa emancipação política daquele município. Naquela época, a Arapiraca pertencia a Limoeiro de Anadia, isso mesmo, Limoeiro de Anadia. Se destacou de Arapiraca, e Arapiraca aí cresceu muito. O Limoeiro também tem as suas questões próprias, mas o fato é que temos aí uma sessão diferenciada, não mais no parlamento aqui na cidade de Maceió, mas sim na Câmara de Vereadores de Arapiraca. São 100 anos de Arapiraca e nós que fazemos a CBN aqui parabenizamos a todos que estão por lá. Certidões de nascimento emitidas no interior de Alagoas estão aí na mira da polícia, e quem traz os detalhes a partir de agora é a Flávia Iese. Pois é, Elias, uma investigação está apurando a origem de certidões de nascimentos falsificadas em Campo Alegre, no interior aqui do estado. Os documentos, segundo a Polícia Civil, foram usados em Pernambuco para tentar fraudar benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e também no Ministério do Trabalho. Segundo a polícia informou na quinta-feira, ontem, o INSS e o Ministério do Trabalho já foram oficiados para adotarem providências no sentido de evitar que as certidões de nascimento, objeto da investigação, sejam utilizadas em fraudes.
A Polícia Civil detalhou o seguinte: as diligências foram iniciadas na quarta-feira, dia 29, com a juntada de documentos judiciais e extrajudiciais, laudos periciais, dentre outros, que instruirão o andamento das investigações, bem como foram realizadas intimações de pessoas que serão ouvidas nos próximos dias em sede de delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. A investigação está sendo realizada na delegacia do 75º Distrito Policial de Campo Alegre, que é coordenado pelo delegado Bruno Emílio, a pedido da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Alagoas. A assessoria da Polícia Civil informou que o delegado informa que todas as medidas estão sendo adotadas com o intuito de apurar a fraude em evidência, notadamente para verificar a eventual participação de alguma serventia extrajudicial do Estado de Alagoas ou de pessoas sujeitas à fiscalização do órgão corregedor deste Estado. Inicialmente, a investigação trata do delito previsto no e com eventuais indiciamentos de pessoas envolvidas na falsificação de documentos públicos e em outros delitos consequentes, como associação criminosa, crimes contra a administração pública e crimes contra a administração da justiça. Em até 30 dias, o delegado concluirá o inquérito, que será remetido ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário de Alagoas. Elias. Olha, e termina nesta sexta-feira, hoje, dia 31 de maio, o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. A recomendação dos especialistas é que você, que é contribuinte, entrega a declaração hoje de qualquer maneira, do jeito que ela estiver, mesmo que esteja incompleta, e depois você corrija. Essa ação vai evitar que você receba multa, porque depois da data limite, é importante destacar também, mesmo que você emita agora, não será possível trocar o modelo da declaração de simples para completa ou vice-versa. Quem deixar de fazer a declaração ou entrega depois do prazo, depois de hoje, fica sujeito a uma multa aí de R$ 165,74, mas ela pode chegar a 20% de todo o imposto devido. Lembrando que a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações neste ano. E hoje também a Receita Federal, além de ser o último dia, o prazo, encerrando o prazo para a entrega da declaração, ela começa também a pagar o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2024 a mais de 5 milhões e 500 mil contribuintes, que serão contemplados com um valor total de crédito aí de 9 bilhões e 500 milhões de reais. É o maior valor pago pelo fisco em toda a sua história em um lote de restituição de imposto de renda de pessoa física, e este primeiro lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores. Então, deste total de 9 bilhões e 500 milhões de reais, 8 bilhões e 900 milhões refere-se aos contribuintes prioritários. São aqueles que estão acima dos 80 anos, contribuintes que têm entre 60 e 79 anos, contribuintes que têm alguma deficiência física ou mesmo moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, contribuintes que receberam prioridade porque optaram por declaração pré-preenchida ou mesmo por receber a restituição via Pix. Ainda, segundo a Receita, em razão do decreto de calamidade já instituído e decretado lá no Rio Grande do Sul, foi dada prioridade aos contribuintes domiciliados naquele estado. No Rio Grande do Sul, são mais de 886 mil declarações, incluindo exercícios anteriores, e totaliza mais de R$ 1 bilhão. Os gaúchos foram inseridos naquela faixa ali de preferência após as prioridades legais, 80 anos, aqueles que têm mais de 60 até 79, doenças, tal, e antes daqueles que optaram pelo modelo de pagamento via Pix e declaração pré-preenchida. Então, o primeiro lote de restituições, Imposto de Renda 2024, sendo pago hoje, próximo lote, dia 28 de junho, o terceiro em 31 de julho, o quarto em 30 de agosto e o quinto e último lote a ser pago pela Receita Federal em 30 de setembro. Vale destacar de que, se você quer saber se a restituição está disponível, você vai acessar a página da Receita na internet, clicar na opção Meu Imposto de Renda, em seguida basta clicar em Consultar a Restituição.
Olha, aqui em Alagoas nós tivemos mais de 68 mil contratos negociados na faixa 1 do Desenrola e o Estado fechou o programa aí com mais de 32 mil CPFs envolvidos em negociações via site do Desenrola. Nós vamos aos detalhes, aos números, também com a Camila Bibiano. Isso mesmo, Elias. O estado de Alagoas contabilizou 35.838 negociações da faixa 1 do Desenrola, que foi o programa lançado pelo governo federal em julho de 2023 para combater a crise de inadimplência que se abateu sobre o país em função da pandemia de Covid-19. O programa foi iniciado em outubro de 2023 e a faixa 1 contemplou pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no CAD único. O Desenrola beneficiou 15 milhões de pessoas com a negociação de 53 bilhões de reais em dívidas e reduziu a inadimplência entre a população que mais precisa de apoio. A faixa 1 teve adesão de 5 milhões de pessoas com a negociação de mais de 25 bilhões de reais em débitos. O programa foi encerrado no dia 20 de maio. Levando-se em conta apenas as operações que foram realizadas por meio do site do Desenrola, sem contar os dados de canais dos parceiros, como a Serasa, Itaú, Santander e Caixa, as quase 36 mil negociações na faixa 1 em Alagoas envolveram valor original de 180 milhões de reais em dívidas. Com 32.082 CPFs registrados, o Desenrola no estado resultou em 68 mil contratos revistos e, a partir dessas negociações, o total caiu para 23 milhões de reais, dos quais 3 milhões e 300 mil foram pagos à vista e o restante foi acordado de forma parcelada. Alagoas foi a 22ª unidade da federação com o maior número de contratos negociados na faixa 1 do programa. Elias. Olha, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, o DETRAN, informa que os serviços do órgão estão suspensos hoje em função do ponto facultativo que já foi decretado e publicado em Diário Oficial do Estado. Os usuários com atendimentos agendados para esta data terão as marcações canceladas. Imaginando aí, atendimento ao público. Hoje, quem tinha serviço agendado na sede do DETRAN e nas Ciretrans do interior do estado, essas marcações estão excluídas, mas esses atendimentos serão automaticamente agendados pelo DETRAN para a próxima quarta-feira, dia 5. Os atendimentos do DETRAN nas centrais, já que deveriam ser realizados hoje, serão realizados na terça-feira, dia 4. Os agendamentos de hoje para o serviço de vistoria veicular também estão cancelados. Os usuários podem usar o setor de vistoria nos dias 3 e 4 sem a necessidade de agendamento. Candidatos ao exame prático na categoria A, marcado para hoje, terão agendamentos excluídos e poderão reagendar a prova para uma outra data sem pagamento de taxa. Já os usuários que possuem exames práticos na categoria B serão reagendados automaticamente pelo DETRAN. Imaginando, candidatos que estavam agendados para hoje nos horários de 8, 8h30 e 9 horas e 9h30 serão reagendados para o período da manhã da próxima quarta-feira, dia 5, nos mesmos horários. Candidatos agendados para os horários de 10, 10h30, 11, 11h30 serão reagendados para o período da tarde também da próxima quarta-feira, dia 5. Os exames práticos agendados para Arapiraca serão excluídos e os candidatos poderão reagendar sem pagamento de taxa. Já os usuários com prova prática marcada para Ciretran de Junqueiro terão os exames cancelados e o DETRAN divulgará a nova data para a realização ainda no mês de junho. Já os candidatos com provas teóricas agendadas para hoje terão seu agendamento excluído e poderão marcar o exame para outro dia e horário sem o pagamento de taxa. Eu lembro para você que é condutor, proprietário de veículo, automotor, de que hoje é a data limite para que você efetue o pagamento do IPVA 2024 para você que é proprietário de veículo automotor ou motocicleta com finais entre 7 e 8. Finais 7, finais 8.
O boleto está exclusivamente disponível no site da Cefaz, cefaz.al.gov.br. Pagamento pode ser efetuado em cota única e pode ser efetuado em parcelas mensais e sucessivas, mas o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$100. Cada final de placa possui uma data limite para pagamento da cota única, sem desconto, ou da primeira parcela, e as placas de finais 90, que são as próximas placas, você vai ter até o dia 28 de junho. Muita atenção, porque o final de semana, o final do mês cai no final de semana e normalmente o pagamento de impostos você antecipa para o primeiro dia útil. Então, não deixa, vai ser diferente do que acontece agora com esse mês de maio, que cai no dia 31, caiu numa sexta-feira e num dia útil, apesar de ter ponto facultativo em boa parte do país, mas é um dia útil, você vai poder fazer o pagamento hoje. Já as placas de finais 9 e 0 tem até o dia 28 de junho. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, vai o repórter CBN, mas em seguida estaremos conversando com o professor Lucas Sorgato. Vamos falar sobre o que é que acontece com a taxação das compras internacionais que foi aprovada pela nossa conservadora Câmara Federal para empresas como Shein, AliExpress, entre outras. Por que não fizeram o mesmo com o Free Shop, né? Porque isso é para eles, né? Quem anda em Free Shop são eles. Por lá você pode comprar até $500, não até $50, mas 500. E aí você pode fazer o que bem quiser. Aí não tem taxação, aí não tem nada. Aí é livre, free. Para você que compra aquela blusinha, aquela chapinha, né, para deixar o cabelo mais legal, essa não. Essa você tem que pagar uma taxação porque a gente precisa. É só um instante, a gente volta já. CBN Maceió. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, está em 3,69 metros. A medição passou a ser feita na estação da usina do gasômetro de forma emergencial. No começo do mês, uma avaria na estação histórica do Cais Mauá, provocada pelas chuvas, comprometeu as condições técnicas de acesso. Com a alteração, o alerta de inundação passou de 3 para 3,60 metros. O fisiculturista Igor Porto Galvão virou réu pelo assassinato da mulher em Aparecida de Goiânia. Marcela Luísa de Souza Ferreira foi vítima de espancamento. De acordo com a denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público, ele agrediu a mulher com chutes e socos em virtude de uma discussão por motivo banal em 10 de maio.
As lesões, um traumatismo crânioencefálico, provocaram a morte no hospital no último dia 20. Depois da agressão, o fisiculturista levou Marcela Luise a um hospital e disse que ela tinha sofrido um acidente doméstico. As Forças Armadas de Israel informaram que encerraram as operações de combate na área de Jabalia, no norte de Gaza, depois de destruírem mais de 10 quilômetros de túneis durante dias intensos de combate. No período, houve mais de 200 ataques aéreos. No extremo sul do território palestino, as tropas israelenses encontraram lançadores de foguete, entre outras armas, e mais túneis construídos pelo grupo terrorista Hamas no centro da cidade, conforme o exército. Hoje, Israel assume um assento no Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde. Os governantes de países árabes protestaram. Essa posse é apoiada pelos europeus e ocorre no momento em que a própria OMS acusa o governo israelense de atacar hospitais e também centros médicos na região de Gaza. Durante a semana, 30 nações denunciaram ações militares contra instalações e profissões de saúde. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 13454. Ainda dá tempo de fazer muita economia neste fim de mês. Corra para a loja mais próxima para aproveitar o fim de mês imbatível Atacadão. Só no Parceirão você abastece o seu negócio ou compra para sua casa e fecha o mês com a maior economia. Não dá para perder. Parcele suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Fim de mês imbatível Atacadão. É até 31 de maio. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Amor, quer casar comigo? Sim. O coração é onde mora a emoção. Na hora de cuidar da saúde cardiológica, escolha o atendimento de referência e uma equipe comprometida com você. Santa Casa Cardiologia. Seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM AL 2503, RQE 1874. Agora, a cardiologia do Hospital Memorial Arthur Ramos está integrada à Cardiologia DOR. Contamos com profissionais altamente qualificados, estrutura completa para atendimentos de alta complexidade, hemodinâmica, tecnologia de ponta e emergência cardiológica 24 horas. Além disso, inauguramos o novo centro médico no Parque Shopping. Agende sua consulta conosco. Arthur Ramos, a escolha certa para o seu coração. Responsável técnico Dr. Gustavo Ferreira, CRM 9400. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. E aí, pessoas? Não tente fazer algo além de suas habilidades ou treinamento. Seja honesto e, na dúvida, peça ajuda. A segurança do trabalho é uma responsabilidade compartilhada. Vamos criar um ambiente de trabalho seguro para todos. O SESI oferece capacitação para você aprender a trabalhar com segurança. Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis.
A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 2121-2222. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. Momento do Brinde. A coluna de vinhos da CBN. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde, as novidades sobre vinhos do mundo inteiro. E as sugestões de Jorge Luque, dentro do CBN Brasil. CBN Maceió. Oferecimento. Medirádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Medirádios e você, juntos pela vida. Às 9 horas mais 39 minutos, de volta com o CBN Maceió, porque nós tivemos aí a aprovação da taxação de compras internacionais na Câmara, né? Então as empresas como Shein, Shein, como você quiser chamar, AliExpress, entre outras, estão reclamando da medida, porque como é que a gente vai comprar aquela chapinha para deixar o cabelo melhor? Como é que a gente vai comprar aquela blusinha, aquela camisa? Aqueles utensílios que são muito mais baratos por lá, porque não taxaram o free shop também. Vamos a Brasília com as informações de Milena Teixeira. Após a Câmara dos Deputados ter aprovado a cobrança de 20% sobre as compras internacionais de até $50, empresas como Shein e AliExpress reclamam da medida, falam em retrocesso para consumidores e dizem que os impostos dos produtos devem crescer mais que o esperado. Por outro lado, os setores que representam as empresas brasileiras afirmam que a tributação aprovada é tímida e que não resolve o problema da concorrência desleal. Na última terça, após acordo com o governo, os deputados aprovaram uma taxação de 20% junto ao projeto que regulamenta o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. O AliExpress divulgou em nota um cálculo dizendo que o consumidor deve pagar 44% de imposto sobre seus produtos importados. A Shein também divulgou comunicado estimando o percentual de 44,5%. As companhias internacionais falam que a medida desestimula o investimento internacional no país. A Shopee foi a única a avaliar positivamente a medida, dizendo que o texto traz equidade e fortalece o empreendedorismo no Brasil. Mas a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil disseram por meio de nota que a decisão de taxar em apenas 20% não é suficiente e que não se pode garantir a preservação de empregos, porque a indústria brasileira, o comércio e o agronegócio não têm condições equilibradas de tributação para competir com o produto importado. O advogado tributarista Paulo César avalia que as empresas brasileiras vão continuar saindo no prejuízo, pois pagam mais impostos. A empresa nacional, ela tem uma carga maior porque ela vai pagar, se ela estiver revendendo um produto importado, ela vai pagar na importação PIS/COFINS de 9,25% ou até mais, né? Depende do produto. Ela vai pagar IPI, ela vai pagar ICMS, ela vai ter uma carga combinada aí próxima dos 50%. Se não mais, né? E esses 20 de fato não equivaleram. Então, o lado das empresas nacionais eu entendo que se o objetivo era equiparar a tributação, não equipararam. O tributarista Francisco Leocádio diz que, em efeitos práticos, os brasileiros vão pagar mais caro nos produtos, mas diz que as empresas ficarão mais seguras. De fato, a gente tem uma facilidade muito grande para o consumidor que está importando mercadorias abaixo de $50. Para o consumidor, há um encarecimento nas suas compras, mas em termos de isonomia, a indústria nacional realmente tem um pleito que é justificável, porque ela não tem esse benefício, né? Então, é uma decisão política que a gente aguarda os próximos capítulos. A taxação deve voltar a ser analisada e votada na semana que vem no Senado Federal. Depois, vai seguir para a sanção do presidente Lula. De Brasília,
Milena Teixeira. Às 9h mais 42, a gente abre aqui a nossa conversa, aquela conversa de todas as sextas-feiras sobre economia, né? Só que numa linguagem bem acessível, com o professor universitário, economista, professor Lucas Sorgato. Professor, já comprou aquela blusinha ali, aquele casaco? Sai um pouquinho mais barato, vai ficar um pouquinho mais caro agora, né, professor? Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Então, o que aconteceu muito nesse caso, né? Minha esposa ali, madrugada com a filhota muitas vezes, né? E ela brincava comigo. Eu ficava na madrugada ainda cheia aqui no celular, fazendo algumas compras. Enfim, é isso. Agora vai reduzir um pouco esse detalhe com ela. Agora, professor, isso é suficiente para impedir que as pessoas... Porque a ideia é de uma proteção da indústria nacional já ocorreu em outros momentos da história e não vai? Por exemplo, os americanos agora aumentaram aí para importação de carros chineses elétricos o imposto em 300%. A coisa não é fácil, mas esse é o caminho. Modernizar a indústria nacional não seria melhor do que penalizar quem compra $50, porque no free shop são 10 vezes mais. Então, Elias, vamos lá, vamos dar uma olhada, tá? São 2 pontos que acontecem aqui. Primeiro, houve uma pressão muito forte, né, das nossas empresas, nossas indústrias varejistas. Vamos pensar a primeira coisa. $50, Lucas, é pouco. Não, a gente não está falando de uma lógica de R$50. $50, a gente está colocando aí na média, que se daria R$260, R$250 em compras, tá? Lucas, e essa competição? Muitos varejistas não têm, Elias, um ticket médio de R$250. É menor. Então, quando eu estou colocando que para se comprar R$250 em uma outra empresa de fora do país, você não paga imposto, mas aqui você vai ter toda uma carga tributária que está sendo colocada em cima, então você está comprando mais de uma empresa de fora e menos do que aqui dentro. A gente chama isso em economia, Elias, de uma exportação de empregos. A partir do momento que a empresa de fora se torna mais interessante, onde que eu gaste meu dinheiro nela, do que na empresa aqui de dentro, eu estou, então, aumentando a receita daquela empresa de lá, que está conseguindo se desenvolver, que está conseguindo empregar mais, crescer mais, em detrimento da empresa local. Então, houve um apelo muito grande das empresas do varejo para que acontecesse, então, uma tributação que gera uma proteção de fato na empresa local, né? Isso daí é um grande problema, reduz a concorrência, reduz sim, tá? Mas você acaba tendo então aí uma teórica isonomia tributária que ainda não é. Talvez seja lá na frente. Com a reforma tributária, por exemplo, eles vamos dizer assim, olha, na reforma tributária que vai, né, ser aprovada, a IVA foi de 28%. Então, os impostos para as importações também serão de 28%. Então, eu deixei aí igual os dois, tá? Beleza, pode acontecer isso, mas, por enquanto, ficaram esses %. Além disso, o que acontece? O governo está querendo arrecadar mais, tá? Isso vai aumentar a arrecadação? Isso sim, vai aumentar a arrecadação. Por quê? Porque hoje essas compras são isentas. O imposto de importação normal hoje é basicamente 60%. Tá? Então, de fato, você tem aí uma melhora, né, para os cofres públicos, fechando essa alíquota de 20% que foi concordado entre o ministro Fernando Haddad, o deputado Arthur Lira também, presidente da Câmara, o próprio governador, o presidente, enfim. Então você tem aí toda uma lógica bacana para isso. Qual é a grande questão? Quem é que compra principalmente
nessas empresas de fora, e eu vou colocar aqui as principais, Shein, Shopee, AliExpress e Amazon, por assim dizer. Nesses primeiros casos, principalmente classe C, D e E, tá? Então você tem um público que está comprando muito mais barato, está tendo seus objetos, seus bens com uma redução muito grande, melhorando então suas aquisições, sua qualidade de vida, que agora passarão a sofrer essa penalidade de 20% em detrimento de uma outra camada da população que não gastava tanto seu recurso lá, tá? Então você tem, no final das contas, quem pagará o pato, classe C, D e E, que pode afetar então um pouco a sua qualidade de vida, claro, porque vai começar a pagar mais caro nesses problemas que foi incluído dentro desse projeto de lei, tá? Bom, vamos esperar só a finalização, mas a lógica é essa. O setor varejista brasileiro está feliz com isso, Elias. Por que o setor varejista brasileiro está feliz com isso? Porque teve agora uma proteção, tá? Eita, vou começar, ficou mais caro, olho para o concorrente do lado e de uma forma relativa, né, a blusinha local ficou mais barata do que a blusinha internacional, ou ficou menos caro, mas aí eu já consigo tirar logo na loja, eu ganho tempo com isso, eu prefiro gastar aqui. Bom, agora um outro ponto, Elias. Nos cálculos que a Shein fez, e aí eu achei muito interessante, porque esse imposto ele vai incidir não apenas na compra do produto, mas colocando todo o custo da operação, como frete, né, como essa parte logística, além da questão do ICMS que vai incidir. Então a Shein está dizendo o seguinte, olha, o custo a mais não é só de 20%, no final das contas vai chegar quase a 44%, o que vai tornar então a compra ainda mais cara, principalmente para as camadas da população, do público-alvo que eu te falei. Tá? Então você está trabalhando aí numa realidade final, pelos cálculos da Shein, em 44% e não nos 20% que está sendo mais associado hoje. Enfim, a gente só vai saber agora, depois do tempo, quando alguma empresa fizer os comparativos de antes e depois de preços para saber de fato qual é o valor final. Mas no final das contas, o governo pretende arrecadar mais e quem vai pagar isso é a população, principalmente a mais carente, que é quem compra mais desses sites, Elias. O que a gente deve lamentar e lamentar muito é que, ao invés de uma discussão profícua acerca do tema, a taxação ela foi incluída com o que o parlamento chama de jabuti. O que estava em discussão mesmo era dar incentivo fiscal, ou seja, tirar dinheiro seu e meu, para dar incentivo à produção de carros mais sustentáveis aqui no Brasil. Aí pode. O ideal, então, nesse caso, professor, seria juntar $500, fazer uma viagem e comprar no free shop? Olha, é uma outra lógica também essa que acontece com os free shops. Mas um ponto interessante que eu vou discutir aqui, o que você comentou também, Elias, foi o seguinte, não é melhor fortalecer a nossa indústria? E aí vem, né, o NIB, que é a Nova Indústria Brasil, que o governo lança esse objetivo e lançou, né? Ele lançou e os debates, as discussões em cima dele ainda não aconteceram tanto depois do lançamento. Mas a ideia, de fato, ter uma política de melhoria do nosso aspecto e da nossa base industrial por N caminhos, que vai desde o aumento de produtividade via melhoria da qualidade educacional da nossa população, como melhoria tecnológica, principalmente. E aí eu consigo, por meio disso, Elias, combater de uma maneira mais saudável essas empresas de fora. Porque se eu melhoro aqui a minha produtividade, isso reduz o meu custo numa lógica escalar muito interessante, eu consigo então competir com essas empresas, por assim dizer, de igual para igual, principalmente se você tem um aspecto de tributação mais isonômico, que pode acontecer com o IVA lá na frente. Então daí vai de uma forma bacana, tá? Pode ser que isso aconteça agora. Isso daí é da noite para o dia? Não, a taxação
É mais fácil, então, Elias, fazer uma taxação, fazer uma tributação, do que, de fato, desenvolver a nossa cadeia industrial para que eu consiga competir de uma forma mais igualitária globalmente. E é essa grande questão que o Brasil faz nos últimos anos. O que é o mais fácil e, muitas vezes, não faz o que é o necessário para que a gente tenha uma sustentabilidade a longo prazo. Vamos ver como que isso vai se desenvolver. Você falou muito bem aí. Eu posso dar subsídios para que você tenha melhoria dos carros aqui? Posso, aí eu vejo com bons olhos. Mas dar o subsídio sem exigir a contrapartida, ou que a contrapartida seja apenas a geração de emprego, a gente já viu nos últimos anos, Elias, que essa política ela não funciona. Você acaba virando refém da empresa. E por quanto tempo que você vai manter esse subsídio? Para sempre? E o que ela gerou aqui de desenvolvimento? Ela gerou de pagamento de salário apenas como outras podem gerar. Mas desenvolvimento sustentável, muitas vezes, não. Então, o correto direcionamento da contrapartida do subsídio é essencial. Bom, professor Lucas Sorgato, o que é que está acontecendo aí com a geração Z? Está com um salário melhor? A geração Z é imune a essas coisas de desenrola um, desenrola dois? Como é que é isso, professor? Olha, aí é uma situação muito interessante, Elias, que vai pegar com duas notícias para a gente comentar. A primeira que eu vou falar aqui é dessa geração Z que tem um salário menor, mais dívidas e maiores taxas de inadimplência, segundo uma pesquisa que foi realizada pela empresa TransUnion, tá? Em outro lado, o IBGE também divulgou o aumento das pessoas neném, que nem estudam e nem trabalham e que estão dentro dessa geração Z. Então eu vou tentar trabalhar essas duas informações para que a gente entenda um pouco o contexto, tá? Primeiro, a geração Z, quando vai pegar as pessoas com pouco mais de 20 anos, né, começou a olhar e comparar ela com a geração millennial, por assim dizer, que foi a anterior. Beleza, tá? A gente está vendo, então, que essa geração atual tem um desafio muito grande, que é uma questão inflacionária, uma questão do aumento de preços no geral e uma questão das taxas de juros que estão agora no período que elas estão entrando no mercado de trabalho, ou estão tentando consolidar no mercado de trabalho, que apesar de estar em declínio, mas que está mais alto do que outras gerações recentes, né, que seria comparativo com os millennials, pegou, tá? Então, a geração Z está fazendo o quê? Ela pega hoje em dia dinheiro para experiências, ao invés de fazer o uso do seu recurso para investimentos. Então, uso em alimentações, restaurantes, viagens, isso aí está tendo um crescimento significativo. Mas é uma geração que não está se ocupando na construção da sua casa própria, compra de terrenos, compra de ativos fixos, compra ou uso para uma lógica mais empreendedora também. Então está sendo uma geração que está, digamos assim, vivendo e aproveitando melhor, mas, por outro lado, está tendo uma dificuldade no uso disso e na garantia futura, principalmente pensando no quesito de aposentadoria, tá? Então, usa-se muito mais o cartão de crédito, se endivida, recebe menos, né? Mas está pagando mais caro e está começando a aparecer a conta disso daí, Elias. Ou seja, peraí, né? Uma hora o banco cobra, é o que está acontecendo agora com essa geração. Então, tem um problema aí, Elias. Por quê? Porque a gente associa isso com essa lógica da geração neném que o IBGE está analisando também. Elias, 5 milhões de pessoas, tá, estão
sem trabalhar e sem estudar. 80% disso daí está na faixa etária entre 14 e 24 anos, que é justamente a parte dessa geração Z, tá? Não estão trabalhando e não buscam emprego. Eu tenho 2 parênteses ainda para abrir aí. 60% mulheres, uma boa parte uma lógica de filhos, onde ela sai ou deixa de ir para o mercado de trabalho, e 68% também negros, tá? Então você tem uma preocupação grande aí para desenvolver uma política pública, porque, veja bem, uma geração que não está nem estudando, nem está trabalhando, recebe menos, maior endividamento, e a gente tem uma evolução grande da inteligência artificial, Elias. Como que você tem uma corrida por inteligência artificial, desenvolvimento que necessita de maior estudo, justamente para você entrar no mercado de trabalho mais forte, e que muitos estão dizendo que está substituindo empregos, ao mesmo tempo que você tem toda uma série de jovens e adultos que não estão interessados em estudar e trabalhar. Isso daí, então, é um problema social que pode ser muito grande lá no futuro, Elias. Então já tem que se preocupar com isso agora, nesse momento, porque senão o somatório dessas variáveis daqui a 5, 10, 15, 20 anos pode afetar muito o desenvolvimento econômico brasileiro, Elias. Então o contexto é mais ou menos esse. Muito bem, professor Lucas Sorgato, vamos então acompanhar para e passo todos os pontos aí que serão colocados, tomara que numa discussão mais profícua, né? Afinal de contas, os jabutis, eles entram de uma forma sorrateira em textos, outros, e é preciso que a gente tenha um pouco mais de calma e responsabilidade com a economia. Nós estamos vendo aí um dólar que sobe o tempo todo e uma situação internacional instável, essa situação lá nos Estados Unidos da eleição também tem um impacto, tudo é muito nervoso no mercado, e isso tudo impacta na vida do cidadão comum. Professor, muito obrigado, excelente final de semana. Muito obrigado, Elias, bom final de semana para você e todos os ouvintes também. Olha, professor Lucas Sorgato é economista e professor universitário. A gente faz agora um breve intervalo, em seguida você acompanha o repórter CBN. CBN Maceió. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Momento do Brinde. A coluna de vinhos da CBN. De segunda a sexta, 1:55 p.m, as novidades sobre vinhos do mundo inteiro. E as sugestões de Jorge Luque, dentro do CBN Brasil. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. O STF começou a analisar no plenário virtual a suspensão de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que dificultava a realização de aborto legal em casos de estupro. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a norma de maneira liminar. No momento, o placar está empatado por 1-1. O ministro André Mendonça votou contra o entendimento do colega de corte. O contribuinte terá às 11h59 da noite de hoje para enviar a declaração de imposto de renda à Receita Federal. Apenas moradores do Rio Grande do Sul poderão apresentar o documento até 31 de agosto.
Ao todo, pouco mais de 4 milhões de pessoas ainda precisam prestar contas ao leão. A Secretaria da Receita Federal espera 43 milhões de declarações neste ano. Nesta sexta-feira, o fisco está pagando o primeiro lote de restituições. Mais de 5 milhões e meio de brasileiros vão receber 9 bilhões e meio de reais. Os contribuintes gaúchos terão prioridade. A consulta ao lote está aberta desde a quinta-feira da semana passada. Os ministros das Relações Exteriores de 10 países condenaram as transferências de armas da Coreia do Norte para a Rússia. O grupo disse que o arsenal é usado contra a Ucrânia. Os ministros pediram ao regime de Pyongyang que interrompa o apoio ao Kremlin e acabe com o programa de armamento nuclear. Entre os integrantes do grupo estão os ministros do G7. No horário de Brasília, 10 horas 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Ainda dá tempo de fazer muita economia neste fim de mês. Corra para a loja mais próxima para aproveitar o fim de mês imbatível Atacadão. Só no Parceirão você abastece o seu negócio ou compra para sua casa e fecha o mês com a maior economia. Não dá para perder. Parcele suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Fim de mês imbatível Atacadão. É até 31 de maio. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 13455 Alagoas. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Petria Chaves. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo! Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida. Também na Mangabeiras. CBN Maceió. Às 10 horas mais 6 minutos, de volta com o CBN Maceió, para a gente refletir um pouco aqui sobre alguns acontecimentos que têm tomado conta aí das redes sociais. É claro que cada um faz a sua avaliação e chega até as suas conclusões, mas o fato é que nós temos tido alguns casos que são para uma reflexão social, mas também científica. Alguém que
mata o companheiro com um docinho envenenado, pai que mata o filho envenenado como uma forma de tentar punir a mãe, pelo menos o caminho que tem sido seguido é esse. Nós temos atletas, como o fisiculturista, que matou a mulher e espancando até a morte, é algo extremamente horrendo. Tem algum elemento, do ponto de vista psicológico, que possa ligar essas ações, essas atitudes? Eu já estou na linha com o professor doutor em psicologia, é professor universitário, doutor Liésio Pinheiro, para que a gente tente refletir um pouco o que é que faz alguém que, para a vista de todos, é uma pessoa comum, tranquila, sem qualquer relato anterior de atitudes como a que toma agora. O que é que o leva a praticar algo nesse sentido? Doutor Liésio, antes de mais nada, muito obrigado por nos atender e um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês. E é uma temática tão delicada e tão importante de compreender, que é essa questão da agressividade, da questão da destrutividade humana. O que é que leva o indivíduo a fazer isso? Quais os fatores? Isso é muito importante, Elias, conversar junto com a sociedade para que a gente possa, inclusive, achar caminhos adequados juntos para uma prevenção desse tipo de violência. Imaginar, doutor, mas um docinho, um brigadeiro envenenado, doutor, isso até um tempo atrás era coisa de cinema, algo nesse sentido. Quais são os aspectos psicológicos que a gente precisa compreender para compreender essa atitude? Tem perversão nessa atitude, doutor? Tem muitos contextos por trás disso, Elias, né? Você vê pai envenenando o filho, esposa matando o marido, né, esfaqueando a esposa. Então tem vários contextos que são contextos psicológicos, sociais, culturais, né, que são fortes em um determinado comportamento, não é? Quando a gente fala compreender isso através da psicologia, a psicologia ela tenta explicar o fenômeno, mas não como uma verdade, mas como uma das possíveis análises sobre o que acontece na nossa sociedade, né? A psicologia, acima de tudo, é a possibilidade, né, a probabilidade do comportamento acontecer, né? Então, nós tentamos ver quais as possibilidades que um comportamento ele se desenvolve, né? Agora, logicamente que vai ter questões altamente psicológicas envolvidas nessa situação, né? A questão da vingança, a questão do ciúme, a questão do indivíduo, né, pela própria vida humana. Então nós começamos a ver isso extremamente presente na nossa sociedade. Agora, lógico que cada caso é um caso diferente, cada caso tem um componente psicológico diferente. Então, por exemplo, a criança que matou toda a família, adolescente que matou toda a família adotiva. Esse tem um determinante, tem um fator determinante, né? Do outro lado você vai ver o pai envenenando o próprio filho para atingir a esposa. Então aí eu tenho um outro componente. Então são casos que nós precisamos conversar, Elias, isoladamente. Agora, todos refletem uma grande questão, que é você dessensibilizar o indivíduo, né? Então você vai ver isso como algo natural, na visão desse agressor, como algo que ele tem o direito de fazer. Então são questões altamente significativas que precisam ser analisadas, né? Mas analisadas com uma ótica não determinista, logicamente, porque eu preciso compreender os fatores motivacionais que levam o indivíduo a criar, né, essa criatividade, porque é uma criatividade, você colocar, né, como você falou, coisa de filme, colocar veneno dentro do bombom, mandar para alguém, você traçar todo um plano de vingança, né, coisas que você, há 50, 60 anos atrás, você via nas telas do cinema. Agora, não esqueça, Elias, que a
a destrutividade humana, né, sempre esteve presente na história da humanidade, das mais bizarras que você possa imaginar. Lembre-se que nós temos, na realidade, historicamente, nós temos uma história da maldade. A maldade sempre esteve presente na história da humanidade. Agora, fico aqui a imaginar, professor, é claro que até esse bombom com veneno ser ingerido lá pela vítima, até esse veneno chegar até a boca da criança, houve um preparo, não é, professor? Nós tivemos fatos anteriores que levaram a um planejamento, ou seja, isso não é uma coisa impulsiva, um ato que aconteceu momentaneamente, houve todo um planejamento. Essas pessoas já estavam em curso de como iria atingir o alvo e como iria se livrar de determinado sofrimento ou causar sofrimento a outrem, professor? Isso, Elias. Você vê que há uma premeditação, há um preparo, não é? Isso me lembra muito uma pesquisa de um grande psicólogo clínico infantil norte-americano chamado Jonathan Kellerman. Ele escreveu um livro chamado Filhos Selvagens. Ele escreveu esse livro a partir daquele momento de violência que você se recorda muito bem, eu tenho certeza, que foram considerados aqueles tiros em Columbine, na escola Columbine nos Estados Unidos. E ele começou a refletir o que leva um adolescente, o que leva uma criança a criar toda uma estrutura de agressividade tão grande que ele chega a explodir. E ele chega à conclusão, através do atendimento clínico dele, que mostra que algumas crianças têm componentes psicológicos predeterminantes para esse tipo de violência. Eu posso, inclusive, colocar isso de outras formas, de vários tipos de exemplos. Então, por exemplo, Elias, só pegando a questão que você está colocando, imagine que você está no trânsito, e o indivíduo ele corta você e joga o carro na sua frente. Veja bem, a maioria das pessoas, elas tenderão a evitar, vai ficar chateada, mas vai evitar o confronto e até uma briga que possa desencadear em uma morte, de briga de trânsito. Ora, mas eu tenho outros indivíduos que não toleram, Então, é como se eles tivessem algo, que tivesse um start, algo que ligasse o interruptor, que o nível de agressividade vem tão alto, o nível de frustração interna tão represado, que ele não admite. E aí nós pegamos esse caso, por exemplo, desse rapaz que envenenou o filho. Ora, para atingir a esposa, o que ele fez? Ele atinge o objeto amado, aquilo que é mais amado pela esposa, que é o filho. Então, é um nível de frustração tão grande, é um nível de dessensibilização tão grande, que como se esse componente para ele fosse, o componente filho, fosse algo descartável. Então, ele não consegue levar uma análise do comprometimento que ele vai fazer com a esposa, com a criança, porque para ele pouco importa. Há uma dessensibilização muito grande. É isso que nós estamos presenciando na sociedade. Então, não é uma questão de pôr fim ao sofrimento. Ele estava sofrendo pelo fim do relacionamento, mas o ódio, possivelmente, pela esposa é tão grande que o que custou a vida daquela criança, para ele, é quase nada. Olha que nós estamos pegando apenas um exemplo, mas nós podemos, inclusive, enumerar diversas ações humanas ao longo da vida que vai, inevitavelmente, destruir o outro sem culpa nenhuma. Aí alguém pode perguntar, um ouvinte, mas isso pode ser traço de psicopatias? Não necessariamente, porque a maldade não está apenas nos níveis da condutopatia, da sociopatia. Não, a maldade está presente ao longo da humanidade. E como você vê, por exemplo, movimentos racistas, movimentos
antidemocráticos, movimentos, como você pega, por exemplo, o que aconteceu, né, durante a Segunda Guerra, homens, né, que se deixam levar por uma crença e ele começa a cometer uma série de atrocidades. Ora, o princípio é o mesmo, né? Você inibe a sua sensibilidade e aquele nível de agressividade que nós temos, né, nós começamos a jogar para fora. Isso é importante de compreender, Elias. Por quê? Porque, inevitavelmente, todo mundo já teve raiva em um dia. E você tem certeza que em algum momento da sua vida você teve raiva. Ou teve raiva de alguém, ou frustrou com alguém. Mas entre você sentir algo e você ir à ação, tem um abismo aí. Alguns indivíduos, eles não conseguem se regular emocionalmente. E eles não conseguem colocar à tona, né, vir como uma presença, o que nós chamamos de controle inibitório. Ou seja, ele descarta a sensibilidade, ele tem uma impulsividade e ele vai inevitavelmente executar aquela ação, né? Pode ser que alguns possam sentir culpa posteriormente, mas o que você vai ver é que a ação planejada muitas vezes tem ausência de culpa. Agora, professor, isso pode ter aí um ato, pelo olhar da psicologia, de repetição. Nós já tivemos outros casos de envenenamento. Aliás, no ano de 2023, nós tivemos um caso em que uma cuidadora de idosos morreu, algumas outras pessoas ficaram com parada cardiorrespiratória e veio uma outra também a falecer com bombons envenenados que tinham sido enviados. Essa prática pode ter sido uma cópia? Pode ter sido uma cópia, e isso é interessante, isso precisa ser discutido na mídia, porque várias pesquisas demonstram, né, que há uma reprodução, que nós usamos um termo técnico chamado copycat, né, de copy, de copiar, de cópia, né, e cat de gato. Ou seja, quando você observa uma gata com seus filhotinhos, os filhotinhos tenderão a repetir tudo aquilo que a gata faz, né, que a mãe faz. Então, assim, eles reproduzem. Isso, socialmente, é um fenômeno. Quanto mais nós vamos dar destaques para alguns tipos de personalidade, mais outras que talvez não cometessem o crime, mas estão lá na borda, né, estão limítrofe, vão ver que alguém foi capaz de fazer aquilo, ela poderá repetir. Olhe que esse é uma ótica, né? Do outro lado, eu tenho uma outra perspectiva também, né, para análise de alguns casos. Então, por exemplo, você vai ter a reprodução da violência. A reprodução da violência que alguém sofreu. Então, crianças instáveis tenderão, né, que vão ser adultos instáveis. Então, a reprodução da violência é muito presente e o efeito de copiar, isso também está presente. Não só na agressividade com relação ao outro, na destrutividade com relação ao outro, mas na autodestrutividade também, alguns comportamentos autodestrutivos. Então, muitas vezes, quando há uma notícia que sai na mídia, né, quem está ouvindo pode interpretar aquilo como um ato de coragem. O que eu falei agora há pouco, Elias, eu disse, olha, algumas pessoas têm raiva, têm desejo de matar o outro, ou de destruir o outro por algum motivo, mas não vai à ação. A maioria não vai à ação. Mas eu tenho um grupo de pessoas que, inevitavelmente, elas vão ter um start, vai ter alguma coisa que liga. E esse efeito de reproduzir, como alguém fez, ela vai acontecer também. Só para colocar um exemplo disso aí. Você lembra, Elias, sobre o que aconteceu em 2001 com as Torres Gêmeas, né? Bom, um ano seguinte, um adolescente, com 16 anos de idade, pegou aqueles aviãozinhos que nos Estados Unidos, alguns estados, eles podem, né, manipular tanto 16 anos quanto carros como aviões de pequeno porte, né? Ele pegou um aviãozinho e jogou sobre uma torre. Esse é um efeito de reprodução, né? Como a violência está escalonada cada vez mais, por vários motivos, inclusive muitos por impunidade, eles vão tentar reproduzir. Agora, não esqueçamos que parte dessa reprodução
são processos inconscientes, né? Alguns têm consciência do ato, mas outros começam a tomar coragem a partir do momento que alguém na mídia, né, que aparece lá a reportagem, que alguém está cometendo o ato. O foco é muito importante, porque o foco tem que ser da vítima. O foco não pode ser no agressor. O agressor tem que ser punido pela lei, né? Então, pode acontecer a partir do momento que esse indivíduo ele vai se sentir encorajado porque alguém fez. Agora, professor Liécio Pinheiro, seja no caso do fisicultor que agrediu e de pancadas matou a própria mulher, que é um tipo de morte extremamente cruel, né? Primária, animalesca, seja no caso do envenenamento da criança ou no caso do envenenamento do empresário, nós temos um ponto aí em comum, que são as relações interpessoais, as relações, entre aspas, amorosas entre pessoas e que resultam muitas vezes no atingimento de terceiros, como foi o caso da criança. O que é que está faltando? O que é que não existia no passado ou existia no passado e que existe agora com a efervescência maior, com a virulência maior e talvez até com a frequência maior, doutor? Bom, há um aumento proporcional ao aumento da população, ou seja, ao aumento proporcional da violência com o aumento da população. Isso nós sabemos. No entanto, o que está acontecendo? Nós estamos vendo indivíduos sendo formados de forma desestruturada. Isso é importante, Elias. Várias vezes nós já conversamos no seu programa e eu tenho dito que o fator estabilizador do indivíduo é a família, né? Então, assim, eu não tenho como dizer que uma família A ou a família B é melhor do que a outra. Não. Eu tenho que dizer que indivíduos são estruturados, né, pelo ambiente de segurança e pelo ambiente de estruturação, de funcionalidade familiar. O que acontece? Muitos desses indivíduos estão aparecendo, né, como comprometidos emocionalmente, ou seja, com a disfuncionalidade que vem desde a infância. Se você for acompanhar, porque nós não temos uma bola mágica, mas se você for acompanhar boa parte, né, dos agressores, eles têm, na realidade, né, um comprometimento altamente significativo no seio familiar. Da desensibilização familiar, da incapacidade, né, de sentir culpa ou remorso com relação ao outro, isso vai escalonando cada vez mais. Agora, associado a isso, eu tenho um grande problema, que deveria ser uma solução, mas é um grande problema. Chama-se internet. Cada vez mais as violências e o culto à violência está crescendo em redes sociais, a intolerância ao outro também. Então, o que você vai ver? Muita intolerância. Aí os estudos que mostram que depois, né, da pandemia, de todo aquele processo, né, de se recolher, de distanciamento social, houveram aumentos dos transtornos mentais. Isso é inquestionável. Então, o que eu estou mostrando? Que nós funcionamos de tal forma que, por mais que nosso processo interrelacional ele é necessário para que nós possamos sobreviver, nós estamos vivendo uma era da intolerância. E a intolerância, para alguns indivíduos, cai na agressividade e na destrutividade. Bem, professor, é uma situação que a gente tem que observar com cautela. Eu acho que os pais precisam ajudar nessa composição, com mais presença, com mais conversa. Parece que a palavra frustração é uma palavra de difícil digerimento, digerir frustração, principalmente nessas gerações mais jovens, é algo muito difícil, que penaliza muito e causa tanto sofrimento, que emocionalmente se desorganiza e é difícil de reorganizar um pouco mais à frente. Os relacionamentos são muito impulsivos e intensos. São coisas que acontecem num momento muito curto de espaço de tempo e o rompimento parece que segue
o exemplo da sua origem. É também intenso, impulsivo e trágico em boa parte das oportunidades. É algo que a gente precisa trabalhar um pouco melhor, professor. Isso é preocupante, e eu me preocupo muito com isso, porque nós temos uma geração agora, Elias, que é uma geração de cristal, né? Uma geração de meninos que se frustram com muita facilidade, que não conseguem lidar, né, com o mínimo de agressividade, porque a agressividade nós temos ao longo da vida. A agressividade é importante, não a agressividade destrutiva, mas a agressividade para com relação à vida, para você poder sobreviver. Isso foi a história da humanidade. Agora, alguns indivíduos hoje são tão frágeis, a maioria das crianças estão vivendo uma fragilidade tão grande, essa geração de cristal, que qualquer coisa arranha. Por arranhar, ele não consegue lidar com essas frustrações e termina explodindo, né? Então, que não explode na infância, explode posteriormente depois. Quando eu falo explosão, não é só agressividade, mas com transtornos mentais também, transtornos psicopatológicos. Mas o que é preponderante nessa questão é que nós precisamos de atenção a essa nova geração. Então, eu não vou nem chamar a geração Y, Z, ou como se querem chamar. Eu vou chamar de geração de cristal, né? Porque essa geração de cristal, elas se quebram com muita facilidade. E isso pode se tornar um grande problema do que nós determinamos como violência. Muito bem, professor Liécio. Antes de mais nada, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, que as pessoas possam lidar um pouco melhor com isso e que o sistema como um todo, né? Família, escola, os terapeutas, a gente precisa fazer esse caminho, porque quando a gente vai observar o passado de cada uma dessas pessoas, a gente não vai encontrar máculas sociais expressivas. É alguém que, num momento e no impulso, foi muito intenso e cometeu coisas horrorosas que nunca mais vai se apagar da sua história. Muito obrigado, professor Liécio. Obrigado, Elias. Obrigado, ouvintes da Rádio CBN. Olha, nossa conversa aqui foi com o professor Liécio Pinheiro, professor doutor em psicologia, professor universitário. 10h29, um breve intervalo. Em seguida, o repórter CBN. CBN Maceió. Sexta-feira, 31 de maio de 2024, a rede espanhola de supermercados Dia fechou um acordo para vender 100% do capital do grupo no Brasil. A operação será comprada pela gestora MAM Asset Management do Banco Master. A rede espanhola informou que se comprometeu a realizar um aporte de 39 milhões de euros no Dia. A decisão ocorre 2 meses depois de a companhia iniciar um processo de recuperação judicial e determinar o fechamento de 343 lojas no Brasil. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que a condenação do ex-presidente Donald Trump mostra que meios legais e ilegais são usados para eliminar rivais políticos nos Estados Unidos. A pena de Trump deve ser definida até o dia 11 de julho. O bilionário se tornou o primeiro ex-mandatário da história americana a ser condenado por um crime. O júri popular o considerou culpado de fraude contábil nas eleições de 2016. Ele era acusado de 34 crimes relacionados ao pagamento de $130 mil pelo silêncio de uma mulher com quem teve um encontro amoroso. Trump pode ser condenado a 4 anos de prisão, mas o cenário é considerado pouco factível. O mais provável é que ele pague uma multa e cumpra um período em liberdade condicional. 7 veteranos de guerra de El Salvador foram presos, acusados de planejar ataques para amanhã, segundo a Polícia Nacional Civil. No sábado, o presidente Nayib Bukele vai assumir o segundo mandato. Um ex-deputado de esquerda está entre os detidos. O homem foi apontado como financiador dos planos.
A Bolsa de Valores de São Paulo opera em leve baixa de 0,09%, com 122.596 pontos. Dólar comercial está em alta de 0,31%, negociado a R$ 5,224. O euro vale R$ 5,683, com elevação de 1,03%. No horário de Brasília, 10 horas, 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Agora, a cardiologia do Hospital Memorial Arthur Ramos está integrada à Cardiologia DOR. Contamos com profissionais altamente qualificados, estrutura completa para atendimentos de alta complexidade, hemodinâmica, tecnologia de ponta e emergência cardiológica 24 horas. Além disso, inauguramos o novo centro médico no Parque Shopping. Agende sua consulta conosco. Arthur Ramos, a escolha certa para o seu coração. Responsável técnico Dr. Gustavo Ferreira, CRM 9400. Aqui na rádio, só temos 30 segundos para chamar sua atenção. Mas você já nos conhece. Estamos há mais de 37 anos no mercado. Somos o Borrachão, o único no mercado que entende da sua indústria. Casa, condomínio, até o seu automóvel. Não caia em enrolação. Vem pro Borrachão. O Nordeste compra aqui. Siga nossas redes sociais. @o Borrachão. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. E aí, pessoas? Não tente fazer algo além de suas habilidades ou treinamento. Seja honesto e, na dúvida, peça ajuda. A segurança do trabalho é uma responsabilidade compartilhada. Vamos criar um ambiente de trabalho seguro para todos. O SESI oferece capacitação para você aprender a trabalhar com segurança. Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 21 21 22 22. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. São João 2024 em Marechal Deodoro, de 31 de maio a 30 de junho, com muito forró e animação nos 4 cantos da nossa cidade. Com as atrações Limão com Mel, Seu Desejo, Valquíria Santos, Henri Freitas e muito mais. Confira a programação completa em nosso site www.marechaldeodoro.al.gov.br. Realização Prefeitura de Marechal Deodoro. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo! Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida. Também na Mangabeiras. CBN Maceió. Oferecimento. Med Rádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida.
CBN Análise, com Tárcio Lopes. A gente já falou aqui sobre diversos rankings envolvendo as marcas mais importantes do país e do mundo. Aquelas que são consideradas as mais valiosas, aquelas que mais investem em publicidade, as mais criativas, as mais premiadas, as mais inovadoras e até as mais lembradas pelos consumidores. Mas e as mais escolhidas? Quais são, aqui no país, as marcas efetivamente mais presentes nos lares da maioria dos brasileiros? Essa pergunta é respondida no relatório Brand Footprint, do grupo inglês Kantar, controlador do Ibope no Brasil. O estudo, que está em sua 12ª edição, avalia a frequência e volume das marcas de bens de consumo nos lares brasileiros. E a primeira conclusão foi positiva para todas elas, já que houve uma variação positiva de 20%. Isso mesmo, alta de 20% no consumo dentro e fora do lar. Maior percentual desde o primeiro trimestre de 2020, ou seja, maior índice desde o período pré-pandemia. Neste cenário, as marcas participantes da lista também registraram avanços recordes, elevando índices de presença e frequência nos carrinhos de compras dos consumidores. Agora vamos ao que interessa, a lista das marcas mais escolhidas do Brasil. Em primeiro lugar, não só em 2024, mas há mais de 10 anos, está a Coca-Cola, marca mais escolhida do país, que registrou 10% de crescimento em apenas um ano, 2 dígitos de alta. Em segundo lugar, como marca mais escolhida do Brasil, está a linha de produtos de limpeza IP. Logo após, fechando o pódio, aparece na 3ª colocação a Perdigão, seguida da Italac, em 4º lugar, e da Seara, na 5ª posição. A pesquisa, que trabalha muito com CRP, o indicador que multiplica o número de indivíduos de um país pelo percentual de compradores, também chamado de penetração, de uma determinada marca, e também pelo número de interações, a chamada frequência, em cada espaço de 12 meses. Esse índice mostrou que pela primeira vez uma empresa ultrapassou a marca dos 600 milhões de CRPs. A líder, Coca-Cola. E todas as marcas do Top 5 também tiveram alta considerável, apesar de estarem abaixo desse patamar. O estudo trouxe também algumas outras análises interessantes. Entre as 50 marcas que mais se destacam no ranking, 17 souberam trabalhar sua predisposição a mais compradores, ao serem mais escolhidas no momento da compra, crescendo por meio de submarcas ou subcategorias. 14 delas também avançaram ao conquistar mais frequência nos lares brasileiros, e 5 dessas marcas foram no caminho da estratégia de diversificação do seu portfólio. Já entre todas as mais de 350 marcas analisadas, 63% ampliaram seu faturamento e a penetração nos lares. O brasileiro, por sua vez, vem gastando 14,6% mais do que no ano passado. Escolhendo mais e investindo mais, vai estabelecendo conexões emocionais com as marcas que mais entram na sua casa ao longo do ano. Este foi mais um CBN Análise, Tárcio Lopes, da Chama Publicidade, para a CBN Maceió.
Às 10 horas mais 42 minutos, estamos de volta com o CBN Maceió e a gente já faz aquele contato direto com as ruas da cidade, com as informações de Camila Bibiano. Oi, Elias. Olá, todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente está aqui na Clínica Escola de Saúde da Faculdade Estácio, que está com vagas disponíveis em serviços gratuitos para atendimento de pessoas com linfedema. A gente vai trazer informações sobre esse serviço que é essencial para as pessoas que sofrem, né, com essa síndrome, para explicar também o que é o linfedema e como está sendo feito esses atendimentos aqui na Estácio. A gente está com a doutora Evelyn Batista, ela que é coordenadora do curso de fisioterapia e da parte aqui da clínica também, né, do atendimento, e ela vai explicar para a gente. Doutora, muito bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui da CBN. Primeiro, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o linfedema, porque tem muita gente que sequer sabe o que significa essa palavra, né? Isso, bom dia. Bom dia. Então, o linfedema, ele é uma consequência de um tratamento. Normalmente, as mulheres que têm câncer de mama e precisam fazer a cirurgia de retirada do tumor, ela retira também os gânglios linfáticos, que são responsáveis por deixar o braço da gente normal, sem aquele inchaço. Então, quando a gente tira esses gânglios, essa circulação ela fica comprometida. E essa mulher ou essa pessoa, né, que tirar esses gânglios vai ficar com esse edema no braço que a gente vai chamar de linfedema. E aí esse edema ele pode ser tratado e revertido aqui na Clínica Escola. Olha só, que legal, porque muita gente realmente sofre disso e não sabe nem como é que pode tirar, né, para ter uma qualidade de vida melhor. E esses atendimentos são feitos aqui na Clínica da Escola? Bom dia. Isso, os atendimentos eles acontecem aqui na Clínica Escola, realizado pelos alunos, todos supervisionados pelo professor capacitado na área. E aí o paciente ele vai fazer um cadastro prévio, ele vai ser avaliado pelo professor e os alunos, vai ser direcionado o tratamento do linfedema, que existem vários tipos de tratamento. Pode ser a drenagem linfática, bandagem, pode utilizar aparelhos de eletroterapia, como ultrassom, como corrente russa. Então, alguns desses aparelhos também podem ser utilizados durante o tratamento, que a gente descobre qual é o mais indicado depois da avaliação. E doutora, tem muita gente que procura, vocês têm algum tipo de público-alvo específico para esses atendimentos aqui do linfedema? Isso, normalmente o público-alvo do linfedema são mulheres de pós-operatório de mastectomia, aquelas que fizeram a retirada da mama e dos linfonodos e estão com linfedema. E aí esse é o nosso público-alvo, esse é o nosso objetivo. Os atendimentos acontecem às segundas, quartas e sextas, no período da tarde. E quantas pessoas, em média, vocês visam atender nesses horários, né, que estão disponíveis aqui na clínica? Então, a gente consegue atender aí facilmente 4 pacientes por tarde, sem problema nenhum, todos supervisionados. A clínica ela tem estrutura para atender até mais. Vai depender da gravidade do paciente, se ele vai precisar de um tempo maior, um tempo menor, mas essa é a média de quantidade de atendimentos por turno. E como é que as pessoas fazem para conseguir esse atendimento? É preciso fazer algum tipo de cadastro? Tem algum pré-requisito? O que acontece para que as pessoas já venham aqui bem informadas? Pode vir diretamente aqui na Clínica Escola da Estácio, que fica aqui na Jatiuca, com o encaminhamento do médico. Como é um pós-operatório de cirurgia de câncer, a gente solicita que tenha o encaminhamento do médico informando como foi a cirurgia e como está o processo da doença no momento, para não ter nenhum risco para a paciente. E aí essa paciente traz o encaminhamento, pode ser aqui na clínica pessoalmente, ou ela pode fazer um cadastro via WhatsApp. A gente tem um número que é o 3214-6813 e aí é o WhatsApp, ele vai preencher o cadastro pelo WhatsApp, enviar o encaminhamento também pelo WhatsApp e a gente agenda e chama a paciente para que ela venha aqui. Olha só, ainda tem essa facilidade, né, do agendamento ser todo feito pelo WhatsApp. E, doutora, a gente sabe que esses atendimentos fazem parte de um estágio supervisionado dos alunos, né, que é exigido, inclusive, pela instituição. São realizados pelos acadêmicos do curso de fisioterapia aqui da Faculdade Estácio. Para a gente deixar claro, todos eles são supervisionados, mas, além disso, é uma possibilidade dos alunos poderem praticar o que eles estão vendo em sala de aula, né?
Exato, o estágio ele é o coração da nossa faculdade e é a oportunidade que os alunos têm de colocar em prática tudo que eles aprenderam ao longo dos anos da faculdade. Sem contar que sempre que a gente tem aluno é um serviço de excelência, é um serviço de qualidade, porque os alunos eles veem o que é de mais novo, o que é de mais atual, eles estão super animados, empolgados, engajados com o atendimento. Então, o paciente ele é muito beneficiado quando ele é atendido por um aluno que está bem orientado pelo seu professor, porque os alunos eles querem se entregar ao máximo a esse atendimento, porque eles sabem que é curto, o estágio acaba rápido, né? E aí eles precisam se esforçar ao máximo e só quem ganha é o paciente e o aluno e a instituição e a comunidade. Olha só, que coisa boa, viu, Elias? São atendimentos, inclusive, gratuitos, que acontecem aí nos turnos da manhã e de tarde, nos dias que a doutora Evelyn já especificou, né? Segunda, quarta e sexta. Então, é muito importante fazer esse agendamento, seja aqui pessoalmente na clínica, que fica aqui próximo à Avenida Amélia Rosa, seja por WhatsApp, né? Com um agendamento bem mais fácil, inclusive, nesses serviços que estão sendo oferecidos feitos por alunos, com a supervisão dos profissionais, dos professores, e aí é só realmente procurar essas informações através do 3214-6813. São oferecidos gratuitamente também os serviços nas áreas de fisioterapia pediátrica, no atendimento psicológico para autistas e crianças com Down e paralisia cerebral, por exemplo. Então, são atendimentos que duram mais ou menos 50 minutos e realizados aqui na Clínica Escola da Faculdade Estácio. Elias, é com você aí do estúdio. Às 10 horas mais 48 minutos, olha, aconteceu aí há poucos minutos, né? Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de proferir ameaças contra a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora eles devem ser ouvidos pela polícia. São prisões que aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Um dos alvos preso na Vila Clementino, lá no bairro Nobre da zona sul da cidade de São Paulo, e um outro foi preso no estado do Rio. A operação que levou à prisão dos 2 suspeitos foi deflagrada a pedido da Procuradoria-Geral da República e, segundo a Polícia Federal, trata-se de um caso novo. Os crimes estão sendo apurados: ameaça e perseguição. E motoristas devem ficar atentos aos prazos de testes e exames toxicológicos. Vamos a Brasília com informações de Larissa Lopes. Condutores das categorias C, D e E, com vencimento da Carteira Nacional de Habilitação entre julho e dezembro, que não renovaram os exames toxicológicos até esta quinta-feira, estão sujeitos a multas a partir desta sexta. De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria Nacional de Trânsito, até o início desta semana, cerca de 3 milhões de motoristas das categorias C, D e E ainda não haviam feito o teste obrigatório. Caso não atendam à regulação, a partir desta sexta, eles podem ser multados diretamente pelos sistemas eletrônicos dos departamentos de trânsito estaduais ou do Distrito Federal. A não realização do exame toxicológico é considerada infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos na CNH. A Secretaria Nacional de Trânsito esclarece que a verificação do cumprimento dos prazos é de responsabilidade dos sistemas eletrônicos dos Detrans locais. O valor do exame é na média de R$ 135 e tem validade de 2 anos e meio. O presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, Davi Duarte, explica que o exame é para caminhoneiros e motoristas de ônibus, por exemplo, provarem que não fazem uso rotineiro de drogas. Os caminhoneiros e motoristas de ônibus muitas vezes tomam o que se chama rebite para ficar mais tempo acordado, para dirigir por longos períodos. Esses rebites ou mesmo outro tipo de droga modifica muito, altera muito a forma de condução. E a lei esse exame toxicológico veio para, em alguma medida, inibir esse tipo de prática. Infelizmente, ainda existe muito desobediência, tanto à jornada de trabalho, quanto à própria prática de tomar rebites e outros medicamentos e drogas. Por meio do site da Secretaria ou do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, os motoristas podem consultar se precisam ou não fazer o teste. De Brasília, Larissa Lopes.
Olha, empresas têm oferecido altos descontos para clientes que comprarem por aplicativos, mesmo você estando na loja física. Como é que você está na loja física e o indivíduo pede para que você baixe o aplicativo? Porque se você comprar pelo aplicativo vai sair mais barato do que você estando lá. O que é que tem por trás disso? Você sabe a partir de agora. De Brasília, com as informações de Ana Carolina Tomé. Para fidelizar o cliente e avançar nas vendas, grandes redes do comércio têm sugerido que clientes façam as compras por aplicativo e façam a retirada da mercadoria no balcão. Mesmo quem procura a loja física recebe a sugestão do atendente indicando a vantagem no preço, já que muitas vezes o produto é mais barato pela plataforma. A estratégia tem deixado alguns consumidores curiosos e muita gente não vê sentido em não conseguir o desconto, mesmo estando presencialmente no local. A recepcionista Lindovânia Araújo foi convencida no balcão de uma farmácia a baixar o aplicativo e finalizar a compra por lá. Ela ficou surpresa com o desconto e praticidade. Agora só compra assim. O preço do remédio eu achei que estava muito caro. Ela falou assim, você olhou no aplicativo? Eu falei, não, nunca fiz esse... Você quer que eu faça para você? Aí ela fez na hora. E o remédio na faixa de R$80, consegui comprar por faixa de 65, foi coisa de uns 15 minutos para liberar o pedido. Depois que eu aprendi, minha filha, é desconto, tem que buscar desconto, tem que buscar. A estudante Vitória Kelly passou pela mesma situação em uma loja de roupas. Ela diz que usando um aplicativo conseguiu o mesmo produto que ia comprar no balcão pela metade do preço. Quando eu cheguei na loja em específico, uma moça até perguntou se eu queria fazer o cartão. Aí eu falei que não e tudo mais. Ela falou, eu tava vendo uma blusa. Ela falou, se você ver essa blusa no aplicativo, tá mais barato. Aí eu vi, baixei o aplicativo rapidinho e comprei pelo aplicativo e já retirei lá na hora. Não foi bem rapidinho, acho que não foi nem 15 minutos. Tava R$ 59,90, se eu não me engano, acho que foi R$ 29,90 que eu paguei. Valeu muito a pena. Então, que é bem mais barato, mais vantajoso e mais rápido, né? Os descontos agressivos chamam a atenção dos consumidores. Para o presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Maurício Salvador, a compra virtual evita filas e representa menos custos operacionais para as empresas. Ele diz ainda que, ao baixar o aplicativo, o cliente recebe mais publicidade da marca e pode voltar a comprar na plataforma. As empresas elas têm cada vez mais se esforçado em levar os consumidores para o mundo digital, porque uma vez que o consumidor instala o aplicativo, a loja virtual ela consegue enviar notificações para esse consumidor sem precisar comprar mídia, por exemplo, no Google, ou no Facebook, ou no TikTok, e isso acaba se traduzindo numa fidelidade também do consumidor. A probabilidade dele abrir novamente o aplicativo na próxima compra e comprar através do aplicativo é muito maior. Por outro lado, pequenas empresas e alguns setores do comércio não acham a estratégia positiva. O presidente do Sindicato das Farmácias do DF, Erivan Araújo, diz que a atitude pode ameaçar os empregos nas lojas. Além disso, para ele, a retirada do produto na unidade quebra uma relação com o cliente, fundamental para o comércio. A população, geralmente, quando precisa de um produto de uma farmácia, é porque ele está com algum problema. Então, nada melhor do que ter ali a orientação do profissional. Muitas vezes, o atendente e o farmacêutico dentro da drogaria faz um papel de psicólogo e muitas vezes, em determinadas situações, a pessoa está meio abalada. Então, acaba se perdendo esse convívio com o seu cliente, esse toque pessoal para o atendimento humanizado que as farmácias oferecem, hein? A CBN procurou algumas das grandes redes que têm adotado a estratégia nas lojas físicas. Mas até o fechamento desta reportagem, as empresas não se manifestaram sobre o assunto. De Brasília, Ana Carolina Tomé. E de Brasília a gente segue para Belo Horizonte com as informações de Dara Russo.
O distrito de Monte Verde, na cidade de Camanducaia, no sul de Minas, amanheceu nesta quinta-feira com a menor temperatura registrada no estado e no Brasil. Por lá, os termômetros marcaram 0,4 graus negativos e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deve baixar ainda mais nos próximos dias. Jonatas Lins é carioca, mas mora em Monte Verde há 7 anos. Ele disse que está acostumado com as baixas temperaturas da região, mas o nível registrado nesta quinta-feira acabou surpreendendo. Ele trabalha em uma pousada local e contou como foi a manhã mais fria do ano. Essa baixa temperatura, né, aí, como a gente já esperava, devido às chuvas anteriores que teve, né, já a preparação para a vinda do frio, realmente foi congelante, né, de manhã cedo, às 6 horas da manhã que eu levanto aqui, já estava aquela geada na grama, né, branquinho, os carros, os para-brisas dos carros estavam congelados. Teve postagens aqui do termômetro -5, agora não sei se é a veracidade do termômetro, mas realmente a sensação térmica estava isso mesmo. Segundo o INMET, o motivo para temperaturas tão baixas é a união entre a passagem de uma massa de ar frio e a altitude da região, como explica o meteorologista Kleber Souza. Está com uma massa de ar frio atuando no centro do Brasil, ela está provocando queda de temperatura. Como o Monte Verde é um lugar muito alto, a temperatura diminui muito com a altitude, então foi registrado hoje é o menor do ano, aí do estado, também hoje do Brasil, né? Continua com condição de geadas, principalmente nas áreas serranas e Minas Gerais, divisa com São Paulo, Serra da Mantiqueira. Poucas nuvens com possibilidade de geadas. Começou hoje, né? Praticamente essa massa está passando, mas nos próximos dias já aconteceu. Pelo menos até segunda-feira existe a possibilidade de geadas ainda. E não foi só em Monte Verde que os termômetros caíram. Também houve formação de geada em outros locais do sul de Minas, como em Caldas, que registrou mínima de 1,8 graus, e em Maria da Fé, onde os moradores acordaram com a temperatura de 2,3 graus. Em outros estados, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também houve registro de geadas. De Belo Horizonte, Dara Russo. Às 10 horas mais 58 minutos, olha, é assim que a gente vai colocando aqui um ponto final no CBN Maceió desta sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. A gente se despedindo do mês de maio, um programa que contou com os trabalhos técnicos de Alex Melo, reportagens de Camila Bibiano, a produção é de Flávia Iese e a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos. Apresentação: Elias Ferreira. De volta na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, com o CBN Maceió, que é feito para você. Olha, um excelente final de semana para todos e até lá. CBN Maceió, oferecimento. Med Rádios e você, juntos pela vida. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central.